Olá, meu nome é Lívia, sou nutricionista e hoje estou aqui para falar sobre a energia dos alimentos, a convite da professora Josimar. Deixo aqui o meu contato de e-mail para que vocês possam entrar em contato comigo caso tenham alguma dúvida em relação a esta apresentação. Bom, eu achei importante deixar claro para vocês o que são as calorias, já no início desta apresentação, porque nós vamos falar bastante sobre as calorias nos próximos slides. Então, a caloria, ela é uma medida usada na física que representa a quantidade de energia necessária, né, para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. O uso da caloria na nutrição foi uma tentativa de medir a quantidade de energia que um determinado alimento traz e o quanto nós precisamos diariamente para viver. Então, como os processos do organismo animal demandam energia? Bom, na nutrição nós utilizamos uma sigla, né? A sigla TMB, que se refere à taxa metabólica basal. E o que é essa taxa, né? Ela é um valor, né, numérico de calorias que representa a quantidade mínima de energia necessária para mantermos as funções do nosso organismo num estado de repouso. Ou seja, né, mesmo dormindo, por exemplo, os nossos órgãos, eles continuam funcionando, né? Como o coração, né, os rins, todos os órgãos continuam em pleno funcionamento quando nós estamos no estado de repouso ou quando nós estamos dormindo. Então, esse funcionamento dos órgãos, ele utiliza energia. E aí, essa taxa metabólica basal, ela nos dá um valor numérico, como eu já disse, de necessidade diária de calorias. E aí, né, o metabolismo basal, então, ele representa a maior parte do nosso consumo diário de energia. Se a nossa ingestão de calorias, né, diárias passar, né, ou seja, exceder a quantidade de energia necessária para essas atividades acima, que eu já vou explicar, as calorias adicionais elas podem ser armazenadas em forma de gordura. Então, aqui em cima eu trouxe um quadro que representa, né, as demandas de energia que o nosso corpo utiliza durante um dia. E nós podemos observar que o metabolismo basal, aqui em cima, ele utiliza de 60% a 70% das nossas energias, da nossa energia diária. E o metabolismo basal, como já foi dito, é a energia necessária para manter as funções vitais do nosso corpo. Temos também, né, o metabolismo de atividade diária, que consome em torno de 20 a 30%, né, do nosso metabolismo, do nosso gasto de energia diário. E este metabolismo de atividade diária representa a energia usada para atividades diárias, como, por exemplo, ir ao trabalho, ou ir à escola, ou nas tarefas domésticas que realizamos. E temos ainda a termogênese induzida por dieta, que utiliza 10% no consumo diário de energia, que é a energia emitida após uma refeição. Bom, diante disso, vamos falar agora sobre a função dos alimentos para o provimento dessa energia. Então, como nós vimos anteriormente, o nosso corpo ele necessita de energia para manter as funções básicas, né? As funções vitais, mesmo num estado de repouso. E de onde a gente vai tirar essa energia?
Então, ao digerir os alimentos, o nosso organismo os metaboliza, ou seja, né, o nosso organismo vai processar esses alimentos, vai quebrá-los, né, em partículas menores. Entre outras coisas, ele vai nos fornecer a energia vital. É essa energia que vai permitir a nossa respiração, o batimento cardíaco, o funcionamento do cérebro e tantas outras atividades do nosso corpo. Então, como muitas pessoas falam, os alimentos, eles são o nosso combustível, né? A nossa fonte de energia, como se fosse uma gasolina. E aí é importante falarmos também sobre os diferentes valores calóricos dos alimentos em rótulos de diferentes produtos. Por quê? Porque cada alimento, né, que existe na natureza ou que foi criado pelo homem, né, os chamados alimentos industrializados, eles têm um valor energético, ou seja, um valor de energia. E aí, a quantidade de calorias de um alimento, ela é determinada medindo quanta energia ele libera quando ele é queimado em laboratório, ou seja, fora do nosso corpo. Então, foi determinado que 1 grama de carboidrato ou de proteína libera 4 calorias e que 1 grama de gordura libera 9 calorias. Essa sigla aqui significa quilocalorias. Então, eu trouxe aqui para vocês terem noção da diferença, né, de valores calóricos entre os alimentos. Trouxe essa lista aqui de calorias de alguns produtos. Por exemplo, um copo de 240 ml de suco de abacaxi natural sem açúcar tem 137 calorias. Percebam que uma lata de 350 ml de Coca-Cola também tem 137 calorias. Então, o que que isso significa? Isso é importante aqui também, né, para a gente fazer as escolhas dos nossos alimentos. Então, se um copo de suco natural de abacaxi e um copo de Coca-Cola tem as mesmas calorias, nós vamos escolher qual? Né? A caloria hoje ela não é um meio ideal de escolha de alimentos. A gente tem que observar, na verdade, qual desses alimentos aqui, qual desses líquidos vão nos fornecer mais nutrientes, né? Então, no caso, o suco de abacaxi, ele é mais nutritivo, por quê? Porque ele é um suco de fruta que contém, né, fibras da fruta, minerais e vitaminas. Já a Coca-Cola é um alimento ultraprocessado, né, que não se encontra na natureza e que, portanto, não tem, né, os nutrientes que são essenciais para o nosso corpo. Então, em resumo, é bom deixar claro que as calorias hoje, né, atualmente, elas não definem valores nutritivos dos alimentos, né? Não na verdade, as calorias não são um ponto ideal de escolha de alimentos, tá certo? Nós temos que olhar, na verdade, o que esses alimentos têm de bom para nos fornecer. Bom, então vou falar agora sobre a pertinência do consumo de grupos de alimentos diferentes. Ou seja, por que nós o tempo todo escutamos, né, de nutricionistas, de profissionais da saúde, de médicos, que devemos consumir alimentos variados e coloridos, né? Então, a alimentação adequada e variada, ela previne as deficiências nutricionais, favorece a nossa saúde e protege o nosso corpo contra as doenças infecciosas, por ser rica em nutrientes que podem melhorar a função imunológica. Então, uma alimentação saudável contribui também
para proteção contra as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão arterial, que é a pressão alta, acidente vascular cerebral, doenças cardíacas e até alguns tipos de cânceres. Bom, então as refeições saudáveis são aquelas preparadas com alimentos in natura, ou seja, alimentos naturais, alimentos que nós encontramos na natureza, como as frutas, as hortaliças, né? E também com alimentos minimamente processados, que são aqueles que também encontramos na natureza, porém eles sofreram um processamento mínimo para que possamos ingeri-los. Por exemplo, o arroz, feijão, né? E com qualidade e quantidade adequada aos ciclos da vida, compondo refeições coloridas e saborosas, que incluem alimentos tanto de origem vegetal quanto de origem animal. Eu trouxe aqui para vocês esse Guia Alimentar para a População Brasileira, de 2014. É um documento do Ministério da Saúde, que ele foi criado realmente para a população brasileira. Então, vocês conseguem acessar esse documento em PDF, né, digitando no Google, né, o nome dele, ou no site do Ministério da Saúde. Ele é muito interessante, ele explica, né, sobre vários pontos que da alimentação saudável, né, de energia dos alimentos, do que nós precisamos comer para ter saúde, o que precisamos evitar. Então, ele é um guia gostoso de ler, ele é colorido, ele é explicativo e ele foi criado realmente para a população brasileira, né? Também para os profissionais da saúde. Então, fica aqui a dica para vocês acessarem esse documento e ficarem por dentro da nutrição. E eu agradeço pelo convite, espero ter esclarecido um pouco, né, sobre o que me foi pedido e estou à disposição para dúvidas e mais informações. Obrigada!